Salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Vamos aí, vamos falar do Inter. O Inter que enfrentou o Botafogo no sábado, lá no Rio de Janeiro, e acabou sendo derrotado por 1-0. Uma partida diferente, tá? Não muito no aspecto anímico, mas sim na distribuição do time em campo. A partida de sábado marcou a estreia do técnico Roger Machado como técnico do Internacional, e algumas mudanças, ao menos na minha opinião, foram feitas, foram vistas, tá? Antes de nós falar do nosso resumo aqui do final de semana e das coisas que aconteceram com o Internacional, eu queria dar uma opinião sobre algo que foi divulgado ainda na sexta-feira pela imprensa gaúcha, que foi o não do presidente e dos conselheiros ao Grêmio no pedido do Beira-Rio emprestado. Para quem não sabe, para quem não acompanhou ainda, o Grêmio solicitou para o Internacional o Beira-Rio emprestado. Você sabe, o Grêmio, a arena ainda está interditada, né? Não é possível receber jogos na arena. E a direção gremista ouviu da direção colorada um não devido ao estado do gramado do Beira-Rio, que não está 100%, que é uma grama... Ele usou essa frase que é um gramado condenado, que o Inter corre riscos de ter que sair para jogar fora do Beira-Rio, inclusive. Enfim, deixa eu dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que foi uma mancada da direção colorada. Cara, se o Beira-Rio tem condição de jogo, o Inter tá jogando lá, e por mais que o gramado não esteja 100%, como sempre foi, que o gramado do Beira-Rio sempre foi um exemplo pro Brasil inteiro, eu acho que esse era o momento de ter emprestado o Beira-Rio pro Grêmio, tá? Deixar um pouquinho de lado a rivalidade, pensar em tudo que aconteceu, toda a tragédia do estado, e assim, a direção gremista não pediu o Beira-Rio por um período longo ou algo do tipo, foram 2 jogos, tá? 2 jogos que eles queriam jogar. Por mais que danificasse um pouco o gramado, eu não entro nessa onda que é um gramado condenado e que ia ficar inviável ter jogos ali, tá? Mancada da direção colorada, tá? Mancada mesmo. Eu, como torcedor colorado, mais uma vez me sinto envergonhado pela direção, pelas atitudes e pelas decisões da direção. Ponto. Vamos falar sobre o jogo que aconteceu no sábado, a derrota do Inter para o Botafogo. Os primeiros 20 minutos de jogo o Inter não jogou, sofreu uma pressão do Botafogo. Destaque do time foi o Rocher. Se não fosse o Rocher, o Inter poderia ter saído no final do primeiro tempo com um placar muito pior, tá? 2-3-0, enfim. Acho que o Rocher foi o grande nome, defesas difíceis. O Inter que, na minha opinião, tá? Como é que estava formatado? Uma linha de 4 atrás, com o Igor Gomes como lateral direito na ausência do Bustos, o René e a dupla de zaga Robert Renan e Mercado. E teve uma linha de 4, na minha opinião, no meio de campo, tá? Não foi um 4-3-3 como o pessoal noticiou. Para mim foi um 4-4-2, ao menos no primeiro tempo, tá? Eu vi muito mais o Alário e o Borré jogando juntos, tá? O Borré circulando mais e o Alário como centroavante. E a linha de 4 no meio campo com Bruno Henrique na direita, 2 volantes, Bruno Gomes, que saía mais pro jogo, e o Rômulo que ficava. E na esquerda aberto, o Wesley, tá? O Wesley não é que ele era espelho do Bruno Henrique, são características diferentes, mas um jogava aberto pela esquerda e um aberto pela direita. Assim eu vi o Inter, tá? Um 4-4-2 dessa forma. Não vejo o Inter com um 4-3-3 com um trio de volantes, eu não vi dessa forma, tá? Ao menos na minha opinião. Eu vi o Bruno Henrique saindo muito mais pro jogo que o Bruno Gomes, enfim. O destaque do Internacional da partida, com certeza absoluta, é o Rocher, para mim o melhor em campo, mas eu destaco também o Bruno Henrique, que eu acabei de falar. Para mim fez uma boa partida, ele foi o único dos jogadores de linha que tentaram, pelo menos numa questão anímica e de vontade, assim, tentar demonstrar algo mais. Não é que o Inter demonstra falta de vontade e falta de interesse, não é isso. Mas vou dar um exemplo, Alário e Borré. São jogadores que claramente eles esperaram a bola vir no pé, não foram atrás de lutar, aparecer. Eu espero mais desses jogadores, tá? As grandes estrelas do Inter não estão brilhando. Até agora não foi assim com o Eduardo Cudê. Roger Machado acabou de chegar, deu apenas um treinamento, vamos ter um pouquinho de paciência. Mas ele vai ter que começar a colocar os meninos para jogar. A gurizada entra, demonstra, pelo menos vontade, empenho, isso tem. Quando entrou o menino Luca... Pô, o cara entra querendo, assim, ó, lutando pelo prato de comida e não ganha chance, uma hora desanima, tá? Para finalizar, vamos falar um pouquinho do elenco do Inter, que está perdendo o Charles Arangues. As notícias da imprensa gaúcha dão conta que o Arangues busca uma rescisão de contrato amigável e está saindo do Internacional. Olha, é uma perda importante. Eu acho que o Arangues, bem ou mal, agrega muita qualidade no meio campo do Inter.
o Inter tem peças de reposição para isso. Não é algo que o Inter tem que sair correndo no mercado e buscar uma reposição. Tem peças importantes, tem Rômulo, Thiago Maia, Fernando como primeiro volante, depois tinha o Arangues, não tem mais, mas tem Bruno Henrique, tem Bruno Gomes, enfim. Tem peças para isso, acho que não é essa a urgência do Inter. Talvez um lateral esquerdo o Inter vá ter que buscar, e eu abriria o olho com isso, porque o Bernabé não jogava com o Kudê, não jogou com o técnico interino e não joga com Roger Machado. Claro que o René tinha condição de jogo, o René da posição, beleza, mas no segundo tempo, numa troca, até agora a gente não viu o Bernabé jogar. Enfim, terça-feira tem jogo importante, amanhã é o jogo que para mim define o ano do Inter. Define em que sentido? Se o Inter vai brigar por um título na Sul-Americana, ou o Inter já rasga todo o projeto de conquistar um grande título esse ano e já começa a pensar no elenco e reformular o elenco para o ano que vem e deixar o Roger trabalhar com tempo e com paciência. Valeu, rapaziada, um abraço, até mais.